Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo-lhe eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, para ali louvarem o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. E o versículo 27 diz: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por situações, circunstâncias. Nós estamos vendo que Josafá era um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença do Senhor. O povo de Israel confiava no Senhor. Nós vemos aqui que muitas vezes parece que as coisas estão numa calmaria, está tudo andando bem, correndo bem, tudo está indo a 1000 maravilhas, como diz. De repente, nós somos surpreendidos por um levante do nosso adversário. E alguém fala assim: espera aí, este povo não temia o Senhor? Eles temiam. Eles criam no Senhor? Eles criam. Eles conheciam ao Senhor? Com certeza eles conheciam. Mas quando o inimigo vem, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Quando nós conhecemos o Senhor, nós temos que, primeira coisa, nós temos que conhecer a Deus. Segundo, nós temos que conhecer a sua palavra. Nós temos que saber quem Deus é, quem o Senhor é. Quando o Senhor Deus tirou o povo que estava no Egito, os filhos de Israel, usou o seu servo Moisés para tirar aquele povo que estava no cativeiro. O Senhor disse: se esse povo sair do Egito e ir direto para a terra de Canaã, eles vão se deparar com os gigantes, eles vão se deparar com as cidades que são
guardadas por muros altos, por muralhas e também por exércitos fortíssimos preparados. E com certeza este povo vai desistir, esse povo vai desanimar, porque eles bem vão compreender e entender que a força que eles têm não é o suficiente para eles lutarem e vencerem os seus inimigos, que são muitos e são talvez maiores do que eles ainda, porque a terra é habitada por gigantes, e são guerreiros, homens fortes. Então o Senhor disse: é melhor que eles venham para o deserto do Sinai, e ali primeiramente eles conheçam a mim. O Senhor disse: eu me revelarei a este povo, eu me mostrarei a eles, eles conhecerão a minha palavra, eles conhecerão o Deus que eles creem, o Deus que eles servem, o Deus que eles confiam. E a partir do momento que eles confiarem no Senhor e saberem quem Deus é e o que Deus pode fazer, e que este Deus tremendo e poderoso, Ele será contigo, Ele será com vocês, por onde quer que vocês forem. E não importa a quantidade, e nem o tamanho, e nem a força do teu inimigo, mas eles não poderão prevalecer contra os braços fortes do Senhor. Então o que acontece? Quando esse povo me conhecer, eles saberão quem eu sou, então eles confiarão em mim. Então aquele povo fracassou, porque quando chegaram em Cades Barneia, Moisés manda um príncipe de cada tribo para buscar amostras da terra, dos frutos, e espiar a terra. E 10 daqueles homens vêm difamando a terra e dizendo: essa terra ela é habitada por gigantes, as suas muralhas são fortemente, são altas, os seus exércitos são fortemente armados, e nós não temos chance nenhuma contra eles. Embora Caleb e Josué tentassem dizer para aquele povo e convencer o povo que o Senhor está conosco, e o Senhor é maior do que todos os nossos inimigos, mas aquele povo não deu ouvidos ao que disse Caleb, ao que disse Josué, e ao que disse Moisés, e ao que disse Arão. Então o que aconteceu? Este povo pereceu no deserto. Mas quando chega aqui, diante de uma afronta dos inimigos que se levantam, quando vem aquele levante do inimigo, e ele vem com força total, e quando Josafá e o exército de Israel, eles olharam e eles disseram assim: olha, a nossa chance contra este povo é zero, nós não temos chance nenhuma contra eles. Eles são maiores do que nós, eles são mais numerosos do que nós, eles são mais fortes do que nós, e nós vamos perecer. Por quê? Porque eles são maiores do que nós. Então diz a palavra do Senhor que Josafá sentiu medo. E alguém fala assim: nós não devemos sentir medo. Medo é uma defesa do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma. Todos nós sentimos medo. Por que nós sentimos medo? Medo é um sentimento de algo que nós temos que enfrentar, que é maior do que nós. Medo é uma coisa que nós temos que enfrentar, de alguma coisa que nós temos certeza que nós não podemos alcançar. Então o que acontece? Vem aquela incerteza, vem aquele medo, vem aquela sensação que não vamos conseguir, que nós não vamos conquistar, que nós não vamos conseguir. Então o que acontece? Esse é o nosso sentimento de medo. Mas aqui diz a palavra do Senhor que quando Josafá sentiu medo, o que ele fez? Ele recorreu ao Senhor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, e quando nós conhecemos
o Deus da palavra, nós temos que conhecer as duas coisas: a palavra de Deus e o Deus da palavra. Porque se nós apenas conhecemos a palavra, nós podemos dizer assim: peraí, a palavra é poderosa, mas eu também creio que o Deus da palavra é poderoso. Mas entre a palavra ser poderosa, o Deus da palavra ser poderoso, e Ele estar ou não estar conosco, faz toda a diferença. Então, aqueles homens começaram o quê? Em vez de eles começarem a se armar, em vez de eles começarem a dizer assim: olha, vamos treinar para a guerra, vamos nos preparar para a guerra, vamos nos preparar para nós enfrentarmos um inimigo que é maior do que nós, embora nós sabemos que a nossa força não é o suficiente, mas vamos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de guerra para os nossos soldados, de motivação para eles. Poderia Josafá ter feito isso, mas Josafá, primeiramente, ele chama todos os homens de Israel. Ele disse: eu quero todos os filhos de Israel, eu quero os homens, os soldados, eu quero os velhos, eu quero as crianças, eu quero as mulheres, eu quero todo Israel reunido. E quando ele convocou todo Israel, ele disse assim: pessoal, nós só temos uma chance de buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Porque então ele começa a dizer: nós cremos num Deus que é poderoso, um Deus que pode livrar os seus inimigos, dos inimigos do seu povo. Nós cremos num Deus que tem a força, que tem o poder, e Ele pode tudo e todas as coisas, porque o poder e a autoridade e todas as coisas estão nas suas mãos. Então ele disse: vamos invocar a esse Deus, vamos clamar a este Deus. Então começaram a clamar, e ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? O que ele está dizendo aqui? Eu não estou nem falando que o Senhor é o maior da terra, eu estou dizendo que tu és o Deus dos céus. O que Jesus disse na oração, quando ensinou seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso? Como é que ele começou? Quando vocês orarem, vocês dizem assim: Pai, que está na onde? Nos céus. Tu que estás lá nas alturas e reina soberanamente em glória. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Lúcifer, ele olhou para cima e viu o trono de Deus, e ele disse: colocarei o meu trono acima do trono dele. Ele tentou, essa era a vontade dele. Mas não existe ninguém maior do que o Senhor Deus. Ele até tentou ser, ele até quis ser: colocarei acima. Ele não disse: eu vou colocar o meu trono diante do trono dele, mas acima do trono dele estabelecerei o meu trono. Mas não existe nenhum Deus além do Senhor. Não existe outro além dele. Somente Ele é o Senhor, e não existe Deus além do Senhor Deus. Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é o ancião de dias. Ele é o eterno. Existem muitos deuses, mas eterno só existe um. Eterno significa aquele que sempre foi e aquele que sempre será. Aquele que não existe antes e nem depois. Ele é o princípio e é o fim. E nada existe antes dele, e nada existirá depois dele, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. E quando Ele diz assim: Tu és o Senhor dos céus, pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na Tua mão há força e poder, e não há
quem te possa resistir. Vamos, começa a aprender um pouquinho com Josafá. Primeira coisa que Josafá faz, ele se dirige a Deus e ele diz assim: não existe Deus além de ti. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Deus que reina sobre os céus. Agora vamos falar da terra. O Senhor reina sobre todas as gentes. Qual era o problema dele? Um inimigo. Mas o inimigo era gente, povos, exércitos. Ele disse: o Senhor reina sobre gentes e o Senhor tem poder e força sobre tudo e sobre todos. Nós temos que aprender uma coisa, que nós podemos ter um inimigo terrível diante de nós, mas jamais nós poderemos atribuir o poder ao inimigo. O poder pertence ao Senhor, a glória pertence a Ele, a autoridade pertence a Ele, o poder e o domínio pertence ao Senhor e não ao adversário. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos chegou para Jesus e disse assim: tu não sabes que eu tenho poder para te absolver, para te condenar? Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou te livrar, e se eu falar alguma coisa, eu vou te condenar. Eu é que decido, eu tenho poder para decidir. E que Jesus disse: o poder não está em você, mas está no meu Pai. Se o meu Pai quiser que você me condene, você me condena. Mas se o meu Pai quiser que você me livre, você vai me livrar. Você vai ter que fazer aquilo que o meu Pai deseja, porque quem está mandando nesse lugar, quem está reinando nesse lugar é Ele. Ele reina soberanamente, não é homem. Nós não estamos aqui diante de nada que quem vai decidir o homem. É o homem que está decidindo? É o homem que está decidindo pelos céus? É o homem que está decidindo por Deus? É o homem que está decidindo pelo reino de Deus? Não, é o Senhor que decide todas as coisas. Homem é homem e Deus é Deus. Então o que acontece? Este inimigo não é nada diante de ti. Ele é grande para nós, ele é forte para nós, mas diante de ti eles não são nada, porque o Senhor é tudo e o Senhor pode todas as coisas. Nós estamos aqui, se você quer libertar, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Quando Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, João 17, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então quando ele diz aqui, e não há quem te possa resistir, porque na tua mão há força e poder, ninguém pode te resistir. Aí ele continua aqui: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E ali nela edificaram nela um santuário ao nome do Senhor. Espera aí, antes disso, primeira coisa que ele pega, no quê? Na promessa. Entenda uma coisa, irmãos, na palavra de Deus há promessa, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Espera um pouquinho, esses homens vêm para nos expulsar dessa terra, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o Senhor disse para Abraão que daria essa terra para os seus descendentes. Agora o inimigo vem para nos expulsar dessa terra. O Senhor fez os teus filhos conquistarem esta terra, herdarem a terra e possuírem a terra. E agora o inimigo está dizendo que nós não vamos herdar, não vamos possuir e vão nos expulsar dessa terra. Espera aí, o que tem mais poder? A palavra de Deus ou a palavra do inimigo? Quem prevalece? É a palavra do Senhor ou é a palavra do homem? Deus falou uma coisa e o homem está dizendo outra. Então Josafá começa a pegar toda a multidão e direcionar a Deus
e a sua palavra. Não deis ouvido ao que os homens estão dizendo, mas não tire os seus olhos da palavra do Senhor. Guarda ela, o conserto do Senhor e a palavra do Senhor no seu coração. Aí, mais um pouquinho, ele diz aqui: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Quando eles herdaram essa terra, eles edificaram um altar ao teu nome, levantaram um altar ao Senhor e disseram: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então ele está dizendo assim: ó, a aliança que o povo tem com o Senhor é essa. A aliança é essa. Qualquer problema, qualquer dificuldade que nós tivermos, nós viremos nessa casa, nós clamaremos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá, o Senhor nos responderá e o Senhor nos livrará. É essa aliança que nós temos? É. Então é a aliança que nós temos com o Senhor. Quando houver fome, quando houver peste, quando houver espada, quando houver qualquer coisa que se levante contra nós, nós iremos, na onde? Na onde? Na presença do Senhor, na casa do Senhor. E o que nós vamos fazer? Clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, e o Senhor nos livrará. Então, existe livramento ou não? Livramento não é eu quero ser livre, mas livramento é o Senhor nos fará livre. A livramento vem do Senhor, libertação vem de Deus. Libertação vem daquilo que o Senhor fez por nós, da presença dEle, da glória dEle, do poder dEle, da manifestação do Espírito Santo na vida dEle. Só para nós concluir esse trecho, e diz: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Sabe, irmãos, redobre a sua atenção no que eu vou falar. Redobre a sua atenção no que eu vou falar. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, entrou em Canaã, eles ficaram acampados, e eles foram até esses povos, os amonitas, moabitas, e eles chegaram para esse povo e diz assim: olha, para nós entrarmos e conquistarmos a terra de Canaã, nós temos que passar pelo seu território. Nós temos que passar por um corredor aqui. Você pode nos abrir um corredor no meio da sua terra, para que nós possamos passar por meio dela? Você nos permite atravessar por dentro da sua terra, para nós chegarmos até a terra que o Senhor nos prometeu dar? E eles disseram: não, não, aqui ninguém pisa, aqui ninguém passa, nós não vamos deixar vocês passar pela nossa terra, porque nós não somos aliados seus, nós somos teus inimigos. E sabe o que tinha que ter feito ali? Derrotado. Se você é meu inimigo, então você vai ser derrotado. Nós temos que entender uma coisa. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não se junta, se espalha.
Não podemos fazer aliança com aquilo que não pertence ao Senhor, não. Com aquilo que não é de Deus. Você se declarou inimigo? Eu sou teu inimigo, tá? Então você deixa o seu inimigo viver hoje, que amanhã ele vai te armar uma emboscada. O inimigo que eu estou falando aqui é inimigo das nossas almas. Nós temos que vencer o maligno. Ou você vence ele agora, ou ele te vencerá depois. Sabe o que o Senhor Deus disse para Caim? Caim, o pecado está à porta. Ele está querendo te dominar. Domine você a ele. Senão, com certeza ele vai te dominar. Nós não podemos deixar que o mal nos domine. Nós temos que vencer o mal. Mal tem que ser vencido. Mal tem que ser vencido, não tem que ser contornado, não tem que ser rodeado, não tem que ser... deixa aí, ele não vai fazer nada contra mim. Não vai fazer agora, mas amanhã ele vai fazer. E aqui ele diz assim: Senhor, nós estamos passando por esse problema. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando o teu povo foi entrar na terra, eles não permitiram, e os homens deixaram eles livres. Agora nós temos um problema. Agora nós temos um problema, Senhor. O que há de ser de nós agora? Lá eles poderiam ter vencido, mas agora o problema ficou, o volume ficou maior. Aquilo que parecia ser um problema pequeno, agora é um problema muito grande. Só que tem uma coisa, Senhor. Só que tem uma coisa. Ele diz aqui no versículo de número 12: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos aonde? Em Ti. Olha, eu tenho um problema que eu não sei como resolver, mas a última coisa que eu quero é ficar olhando para esse problema. Eu quero olhar para o Senhor. Eu tenho um problemão diante de mim, mas eu não quero olhar o meu problema, eu quero olhar para o meu Senhor. Eu não quero olhar por aquilo que me traz tristeza, mas para aquilo que me traz alegria. Eu não quero olhar para aquilo que me traz medo, mas para aquilo que me traz coragem. Eu não quero olhar para aquilo que me faz sentir fracassado, mas eu quero olhar para aquilo que me faz vencedor. Então nós fomos chamados por Deus para que nós pudéssemos olhar para onde? Elevo os meus olhos para onde? Disse o salmista: para os montes. Porque de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É dele que vem o meu socorro. Eu não posso olhar para o homem, eu não posso olhar para aquilo que me cerca, eu não posso olhar. O dia que um exército cercou o profeta Eliseu, e Geazi acordou e olhou aquele exército que cercava e ficou apavorado, ficou assustado, ficou amedrontado. E acordou o homem de Deus, disse: homem de Deus, acorda, olha o que aconteceu, olha a nossa volta, um grande exército nos cercou e nós vamos ser destruídos. E a hora que Eliseu levantou o olho, ele, em vez de ele ver o exército, ele via um outro exército por detrás daquele, que era maior, que era mais numeroso, um exército mais poderoso. Ele disse: por que eu estou olhando para esses fracassados, se eu posso olhar para um exército poderoso? Porque é o exército do meu Deus, é nele que eu espero. Eu não estou esperando esse exército me cercar, eu estou com dó deles. Por quê? Porque o exército do meu Deus é muito maior e muito mais poderoso. Esses homens estão perdidos, eles vão perder, eles vão ser derrotados. Por quê? Porque a força vem do Senhor, a glória vem do Senhor, o poder vem do Senhor, o domínio vem do Senhor.
e eu vou permanecer nele, confiando nele. Eliseu foi vencedor, Josafá foi vencedor, Israel foi vencedor. E você? E eu? E nós? Não vamos vencer hoje? Se você olhar para o seu inimigo, se você olhar, existem gigantes na sua vida, talvez um vício, talvez um problema na família, talvez um problema no trabalho, um desemprego, talvez um problema que você tem passado, uma enfermidade, alguma coisa que é terrível, alguma coisa que tem se levantado contra você, e você fala assim: olha, eu não tenho chance nenhuma. Por quê? Porque isso é muito grande para mim, é muito forte para mim. E de repente o que acontece? Olha para o Senhor, põe os seus olhos no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é maior e Ele é poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas. E diz aqui no versículo 13: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e o Senhor fala com toda a casa de Israel. O Senhor disse assim para o rei: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão. Versículo 15: pois a peleja não é vossa, senão de quem? De quem? De Deus. A peleja vem do Senhor. Coloca os seus olhos no Senhor, não tenha medo. O Senhor está dizendo assim: não tenha medo, não temais, porque a peleja vem do Senhor. É Ele quem vai pelejar. Amanhã você vai descer contra o teu inimigo. E o versículo 17 diz: nessa peleja não tereis de pelejar, parai, estar em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. O Senhor será convosco, diz a palavra. Então se prostrou o rei, o Josafá, com o seu rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram os levitas, os filhos dos coatitas, dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Irmãos, quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus se lança no chão, quando o rei tira a sua coroa da cabeça e coloca o seu rosto no pó, na terra, no chão, e adora o Senhor, e todo o povo se prostra diante do Senhor e adora com voz muito alta, clamando ao Senhor e adorando ao Senhor, cantando, louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor de todo o seu coração. Quando nós podemos adorar o Senhor, mas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Eles não tinham nada mais a fazer a não ser adorar, porque o Senhor disse: amanhã vocês descerão para a peleja, mas vocês não pelejarão. Vocês vão para uma guerra, mas vocês não vão guerrear. Então diz aqui a palavra: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis.
e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que o rei fez? Chamou cantores, levitas. Aqueles que tocam, tragam seus instrumentos. Aqueles que cantam, vamos formar um coral. E nós vamos descer para a guerra louvando, cantando e declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nunca se viu na terra, irmãos. Nunca se viu na face da terra um exército que desceu para enfrentar um outro exército cantando. E eles cantavam com toda a força. Eles davam o máximo que tinha de volume na sua voz. Que negócio é esse? O inimigo vem vindo cantando, não cantando, adorando a majestade de Deus. Ai, irmãos, sabe como que a gente deve atravessar a nossa luta? Cantando, adorando. Imagine, o diabo, ele é estrategista, hein? O diabo reúne o inferno inteiro. Ele move um exército contra você. Ele move um exército contra você. Como já aconteceu comigo isso. Como já aconteceu comigo isso. Uma casa que a mulher, ela perdeu todos os seus movimentos. Ela não podia movimentar nem a sua cabeça mais. Paralisou o corpo inteiro. E eu fui lá, orei, ungi e orei. E Deus curou aquela mulher. E libertou aquela mulher. E as pessoas, os vizinhos, eles queriam estar presentes, eles queriam receber aquela unção, eles queriam receber aquela oração. E ali nós reuníamos no quintal. O terreno era muito grande, porque a casa era pequena, mas aquele quintal enchia de gente, tinha tanta gente. Eu estava louvando a Deus, tocando, quando entrou um homem possesso de espírito maligno. E aquele homem veio na minha direção. E eu estava cantando, eu estava adorando ao Senhor com o violão, cantando, tocando e cantando, e aquele homem veio na minha direção. Eu disse: ele pode vir. E a hora que aquele homem veio na direção, levantou as mãos e veio no meu pescoço. Eu disse: pode vir. Pode vir. Poderia parar de tocar para me defender, para segurar a mão dele, para orar para aquele homem se libertar. Mas eu lembrei de Josafá. Eu disse: essa guerra eu vou cantando. O inimigo, ele pode armar o exército inteiro dele. Aquele homem tinha uma legião. Ele disse: mas eu vou como Josafá. Se eu estou cantando, e eu me lembro até hoje, o cântico que eu estava cantando era aquele que diz: o sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Então eu cantava aquele cântico do sangue de Jesus. Eu disse: que arma mais poderosa eu posso ter além do sangue de Jesus? E que arma mais poderosa eu posso ter no nome de Jesus? E eu estou louvando, estou adorando. E essa é a maior guerra, a maior arma, é o maior ataque que nós temos contra o nosso inimigo. O diabo, ele já preparou, ele já fez um esquema contra você, ele já mobilizou o inferno inteiro contra você num exército. E o que você faz? Você vai na direção dele cantando, louvando, adorando, apenas declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E nós confiamos no Senhor. A palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com os teus olhos você vai olhar e você vai ver que o Senhor está contigo, que a presença do Altíssimo repousa sobre ti.
A palavra do Senhor diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não temerei espanto noturno, eu não temerei seta que voa ao meio-dia, eu não vou temer nada. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E a palavra diz: eles me invocarão e eu lhes responderei, estarei com eles na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz a palavra de Deus. O Senhor vai mostrar a sua salvação. Ah, Senhor, nós vamos invocar o teu nome e vamos louvando e dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e você não teme o inimigo, ainda que ele se levante contra você e desembanhe a espada. Apenas confia no Senhor, porque hoje vocês verão a salvação e o livramento que o Senhor tem para dar nas suas vidas. E quando eles foram chegando, eles não estavam entendendo mais nada. Porque até para caminhar estava difícil, porque eles começaram a ver corpos caídos, mortos de um lado, e tinha que desviar de um corpo, desviar de outro, e foram indo, e a única coisa que eles foram encontrando era gente morta, muita gente morta, muita gente morta. E quando tinha morto, tinha o que? Despojos. Tinha ouro, tinha prata, tinha pedras preciosas, tinham riquezas. E depois que eles chegaram ali, eles viram todos os inimigos mortos, todos os inimigos vencidos. Ele disse: só resta uma coisa, nós recolhemos os despojos. Por que ele disse aqui? Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 3 dias carregando ouro, carregando prata e carregando riqueza. E diz assim, que eles enchiam, que estava difícil até de carregar. Está difícil. Olha, eu vou levar esse ouro e prata para casa, mas está tão pesado, não sei se eu vou conseguir chegar lá. Está muito pesado, é muita coisa. E não foi apenas encher uma mala ou encher um carro. Não. Era 3 dias que eles trabalharam apenas recolhendo coisas preciosas, riquezas. Aquele povo ficou rico, prosperou demais. E aquilo que parecia ser a morte, parecia ser a destruição e parecia ser o fim, foi um recomeço para Israel. Louvar o Senhor, adorar o Senhor, e um povo que foi próspero e abençoado. Por quê? Porque o Senhor Deus deu grande livramento e grande libertação para o seu povo. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós temos um aloés que você vai receber. Você vai receber na palma da sua mão. Você vai receber livramento. O Senhor vai colocar nas tuas mãos a tua vitória. O Senhor vai colocar nas tuas mãos o livramento. O Senhor vai colocar a grande vitória nas suas mãos no dia de hoje. Confia no Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Pastora, vamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai poderoso, Deus santo, Deus eterno. Oh, poderoso é o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós invocamos o nome daquele que venceu, daquele que triunfou, daquele que tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. No nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que é aquele que venceu a morte, que venceu o mal. Senhor,
A tua palavra diz que o Espírito de Deus habita no meio do louvor. Enquanto nós estamos louvando o teu nome, as bênçãos, a vitória, as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, como disse o rei Josafá, declarem que o Senhor é bom e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te invocamos, porque o Senhor é digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Estenda as tuas mãos agora, Senhor. Oh meu Deus, vem lutar, vem pelejar pelo teu povo, vem pelejar com a tua igreja. Talvez, Senhor, o inimigo tenha se levantado contra a família, contra, oh meu Deus, a área financeira, profissional, na saúde. Não importa a área que o inimigo tenha se levantado e com que fúria que ele tem se levantado, mas, Senhor, nós vamos louvando o teu nome e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a força, é a esperança do seu povo. É no nome de Jesus que seja agora quebrada as correntes, as cadeias, as forças do inferno, as forças da feitiçaria e da bruxaria, sejam quebradas, despedaçadas e destruídas no nome do Senhor Jesus. Doenças, enfermidades, espíritos de enfermidade, toda a força do inferno seja agora derrotada, lançada por terra em nome do Senhor Jesus. Todo devorador que veio para roubar, para matar, para destruir, em o nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Porque eu declaro e profetizo ao povo de Deus: não temas, porque o Senhor é contigo. Não te apavores, porque Ele é o teu Deus e Ele será convosco. E por onde tu fores, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, a graça do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor repousará sobre a sua vida e sobre o seu coração. Oh poderoso Deus, bendito é o teu nome. Vem agora, Senhor, e manifesta o teu poder, e manifesta a tua unção, e manifesta, Senhor, o teu Espírito, quebrando as correntes, as cadeias, as algemas, e toda a força do inferno seja quebrada, despedaçada e destruída no nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essas vidas sejam libertas, que os lares sejam libertos, que essas vidas recebam agora a unção, a libertação, cura. Oh meu Deus, como disse, Senhor, o teu servo, meu Deus, o rei Josafá: ouve-me, ó Judá. Eu digo: ouve-me, povo de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E como disse Josafá: crede nos seus profetas e prosperareis. Eu profetizo que a tua vida seja próspera, que os céus se abram e as bênçãos sem medidas do Senhor venham sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, venha sobre o seu lar, venha sobre o seu trabalho, e que o Senhor seja exaltado e seja glorificado na sua vida para todo sempre. E todos saibam que o Senhor é Deus e Ele é o teu Deus. Não temas, não te apavores, não te atemorizes, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus e a minha presença irá convosco, diz o Senhor dos exércitos. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga: Senhor meu Deus, eu recebo a vitória, a bênção, o milagre e a libertação que está no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Aplaude o Senhor, Ele é digno. Aleluia.